Fala galera, hoje eu vou estar respondendo das maiores dúvidas que todo mundo me pergunta. Seja aluno, seja não aluno, gente que gosta da minha opinião, gente que gosta do meu trabalho, mas não está treinando diretamente comigo, também me pergunta qual relógio comprar, Garmin ou Apple Watch? Então se você tem essa dúvida também, fica até o final desse vídeo que eu vou estar dando dicas para vocês, falando os prós e os contras, sem enrolação, sem falar um monte de coisa que não precisa, vou direto ao ponto para falar qual é a minha opinião, qual é o melhor relógio para o seu perfil. E antes de tudo, galera, se inscreva no canal, dê essa força para a gente bater os 500 inscritos e vamos conseguir chegar nessa meta ainda esse mês, se Deus quiser. Pessoal, e sem mais enrolação, vou estar falando para vocês o que eu acho pró-contra dos dois modelos. Eu acredito que os dois modelos têm muitos benefícios e visando um público diferente. Então, eu vou começar falando do Garmin, tá? Esse é um modelo, eu não vou falar, galera, só um ponto aqui, esse é um modelo Garmin Forerunner 5.5. Eu não vou estar falando de modelo a modelo, vou falar num contexto mais geral de Garmin e um contexto mais geral do Apple Watch, tá? Então, esse é um Garmin Forerunner 5.5, esse é um Garmin que eu indico para os meus alunos que estão querendo comprar um Garmin, mas não tem relógio nenhum, aquela galera que não está buscando uma alta performance, mas quer estar investindo no equipamento que ajude na corrida. Então esse é o que eu mais indico, que é o Garmin Forerunner 5.5, tá? Então galera, falando de uma maneira geral, o Garmin é um relógio mais voltado para a parte atlética, uma parte de performance, de endurance. Então, alguém que queira evoluir na corrida, evoluir no esporte de endurance, pensando somente nisso, nessa parte esportiva, eu acredito então que você está um passo à frente de comprar um Garmin. Por quê? Porque ele é muito voltado para isso. Então ele não está muito preocupado com a conectividade que vai ter com o seu celular, com outras funções, para poder estar atendendo o seu dia a dia. Então, por exemplo, eu conheço alunos ou pessoas que só usam o Garmin para treinar. Então vamos falar agora uma parte mais técnica. O Garmin, visando a parte de GPS, é historicamente muito conhecido pelo seu GPS muito preciso. Os precursores nessa área de GPS, então historicamente ele é muito avançado e muito preciso. Então já é mais um ponto para o Garmin. Outro ponto que eu acho que vale ressaltar é a durabilidade da bateria. O Garmin ele tem uma durabilidade de bateria maior, é óbvio que varia de modelo para modelo, mas ele é voltado para o esporte, então ele tem como característica também de durar um pouco mais, tanto normal em stand-by quanto na parte esportiva. Então determinados modelos de Garmin têm uma durabilidade muito alta e mesmo os mais inferiores nesse quesito também tem uma resposta legal para isso. Outro ponto que eu quero ressaltar com vocês são as métricas do Garmin. Então, as métricas que você tem em resultado no Connect, estimativa de VO2, alguns modelos têm, essa questão da parte menstrual para a mulher, o sono que o Garmin marca, então é muito interessante. Alguns modelos marcam potência, oximetria, então varia de modelo para modelo, mas assim, essas métricas são bem interessantes na hora do treinador fazer algumas análises. O aluno quebra no treino e ele comeu bem, ele fez tudo normal, mas quando vai ver ele dormiu 3, 4 horas na noite anterior, então essas métricas são importantes ser analisadas junto com o treino. Outra métrica que vale ressaltar no Garmin também é a parte de recovery, porque, por exemplo, se você marca seu treino de força, se você nadou, se você pedalou, tudo isso além da corrida, você pode marcar por ele. Então ele faz uma estimativa de recovery para evitar uma possível lesão. É óbvio que o dedo e a opinião do treinador é muito mais importante do que essa métrica que o relógio dá, mas é um ponto que você deve sim prestar atenção. A questão do seu aplicativo, que é o Connect,
lá você pode ter muita análise, muita métrica de muita coisa, coisas mais detalhadas do seu treino, cada passo a passo. Então, para quem usa o aplicativo TrainingPeaks, que é o nosso caso lá na AnyRun, ele casa muito bem, sabe? Então, ele tem uma conectividade com os detalhes que é muito importante, que eu acho, na hora de analisar um treino. E então, assim, esses pontos vale ressaltar. Na questão TrainingPeaks Garmin, posso falar o seguinte: TrainingPeaks hoje é o aplicativo mais usado no mundo do Endurance e é o que a gente usa hoje na AnyRun. Qual é uma grande vantagem do Garmin? Assim que eu coloco o treino do aluno lá no TrainingPeaks, um aluno que tem um Garmin, o treino já vai automaticamente para o relógio. Então, se eu coloquei um treino terça, quinta e sábado, por exemplo, para um aluno, um intervalado, um treino de ritmo, um treino fartlek no final de semana, quando for na terça, ele vai apertar o botão de realizar o treino, vai aparecer o treino totalmente detalhado para ele. Então, por exemplo, se eu coloquei lá para o aluno correr num pace de 6 e ele está num ritmo de 5,30, o relógio vai avisar para ele estar desacelerando um pouco, ou se ele tiver um pace de 7, o relógio vai estar avisando para ele poder acelerar um pouquinho para poder encaixar naquela meta que eu coloquei, naquela zona de pace que eu coloquei. Então isso assim ajuda demais no treino, demais. É uma ferramenta que o Garmin e o TrainingPeaks têm que, assim, eu acho ajudar muito no treino. Na questão de durabilidade, o Garmin ele tem uma caixa mais robusta, então ele é já pensado para esporte de aventura, então ele tende a ser um pouco mais resistente. Então eu acho assim, ele tem uma resistência boa caso você bata em alguma coisa, um trail run, por exemplo. Sempre acontece de dar uma pancada aqui, outra ali, então o Garmin ele tem uma excelente durabilidade nesse sentido, uma resistência muito boa. Mas lembrando que eu sempre indico usar uma película também com o relógio, que você consegue achar facilmente. E no dia a dia o Garmin tem uma conectividade com o seu celular, caso você receba uma mensagem, caso tenha uma notificação no celular de algum app ou uma chamada, ele vai estar te notificando. Então ele tem essa interação, mas é algo muito simples. Então não é assim, se você pensa no Garmin para ter essa conectividade, não seria muito interessante a opção do Garmin. Em relação a valores, se você comprando no site do Garmin, você está importando alguns modelos e ele chega aqui no Brasil, esse site tem uns valores mais elevados, então você compra ele um pouquinho mais caro, mas no Amazon, Mercado Livre ou até nas mãos de alguns vendedores, algumas lojas, você consegue nota fiscal com garantia, com valores melhores. Porém, você não consegue a garantia direto da Garmin. Caso você compre desse de fora, direto do site da Garmin, você tem uma garantia que é autorizada deles, e isso seria uma vantagem para quem paga esse valor maior. Mas na Amazon, Mercado Livre, você consegue valores melhores para o seu Garmin, independente do modelo. Agora, pessoal, eu vou falar um pouquinho do Apple Watch. Então, se você procura um modelo mais versátil, mais para o dia a dia, que também queira encaixar uma corrida, queira encaixar um esporte de endurance, o Apple Watch é uma excelente pedida. Então, ele já é mais voltado para esse dia a dia, mais voltado para uma conectividade. E se você está buscando esse tipo de coisa, então o Apple Watch eu acho que vai te atender melhor. Por quê? Porque ele vai marcar seu treino, vai marcar sua corrida, e se você, por exemplo, tem a conectividade com o iPhone, ele vai estar podendo responder mensagem rápida, vai estar podendo atender uma chamada e falar por ele mesmo, coisas que o Garmin não tem. Então, se você quer, não pensa naquela performance do treino, se você quer mais assim, marcar sua corrida do dia a dia, um hobby, uma caminhada, e ter mais essa ação dinâmica com o seu celular, com o seu smartphone, eu acho que o Apple Watch sai na frente e
é uma pedida melhor para você. Sistema de GPS do Apple Watch. O sistema de GPS do Apple Watch é muito bom, muito preciso, e a cada modelo que eles vêm lançando, ele tende a melhorar e tem melhorado no decorrer dos modelos essa questão do GPS. Então tem uma precisão legal para o treino, ele marca certinho, não tem essa diferença discrepante para outros GPS, como o Garmin, por exemplo, que são conhecidos por serem um pouco mais precisos. Então, nesse sentido, o Apple Watch também atende muito bem. Falando um pouquinho de bateria, o Apple Watch geralmente é um relógio que tem uma durabilidade de bateria muito menor. Então, se você estiver usando ele ainda para fazer as atividades, ele vai durar menos ainda. Então, é um relógio que eu conheço gente que carrega todos os dias, né? Então, por exemplo, se você vai fazer esportes de endurance com longa duração, maratona, ultramaratona, Ironman, né, triatlon, não necessariamente o Ironman com distância de Ironman, mas o triatlon em si, talvez não seja uma boa pedida usar o Apple Watch. Ele, como eu falei antes, visando aquela corridinha de 5 km, 6, ele vai te entender bem, que você carrega ali no final do dia e vai estar tudo certo. No outro dia você vai ter um relógio carregado para estar realizando o seu treino. Mas se você visa mais durabilidade de bateria, o Apple Watch sai perdendo nessa questão. Conectividade com os aplicativos. O Apple ele é mais simplista nessa conectividade. Ele é mais focado assim, no feijão com arroz. Ele dá uma informação correta, precisa, mas não tão detalhada. Ele tem ali, né, com uma integração com o iPhone, com o Health, né, e esse quesito da saúde, aquelas métricas que o iPhone mostra. Então ele vai ter essa conectividade, porém é algo mais assim básico. Ele vai dar várias informações precisas, mas às vezes aquele detalhe da alta performance o Apple não vai estar te entregando. Prestem bem atenção que eu vou falar do Apple agora. Recentemente teve uma atualização, esse vídeo está sendo gravado no dia 6 de fevereiro de 2026, então teve uma atualização recente do iOS e alguns modelos do Apple pararam de conectar com o Training Peaks. Então grandes assessorias de corrida usam o Training Peaks, inclusive a Run usa também. Tive diversos problemas com o Apple. Ele tem a conectividade, né, como o Garmin, eu mando o treino para lá e ele joga no Garmin, ele vai monitorando a sua corrida, porém ele esse recurso da Apple é recente, então ele foi colocado lá tem pouco tempo e ele tem sofrido muito com essas atualizações da Apple. A Apple atualiza muito o telefone, então tende a alguns modelos mais antigos aí ficando sem essa conectividade. Então vários alunos meus perderam os treinos diretamente no relógio por conta das atualizações do sistema. E os aplicativos não tem nada a ver com isso. Isso é uma questão mais da Apple. Então tem até alguns modelos de você montar o seu treino. Então você copia o treino lá no Training Peaks, joga manualmente para o Apple. Isso dá um pouco mais de trabalho, mas funciona também. Só você copiar qual a distância, qual é o pace, o tempo, e joga nele que vai estar resolvendo o seu problema. Mas quem já estava acostumado com o treino já prontinho no relógio, vai sentir um pouco mais de dificuldade. Esse é o modelo Apple Watch SE. Então ele no Mercado Livre e Amazon você encontra na faixa de uns 2.200 mais ou menos, mas tem modelos mais avançados que custam mais, modelos de 4.000, de 3.000. Então óbvio que cada modelo tende a ser um pouco melhor, mais funções, então eles são mais caros, assim como o Garmin. Então ele está baseando mais ou menos nessa faixa aí. Então, Marquinhos, qual o seu veredito para escolher o relógio depois de tudo que você falou nesse vídeo? Então, resumindo, se você está buscando performance, esporte de endurance, evoluir no esporte sem pensar muito bem em questões de tecnologia, de conectividade, Garmin, sem a menor dúvida. Agora, se você quer marcar o seu esporte por hobby, você não tem essa pretensão de correr maratona, ultramaratona, de fazer um triatlon, quer poder atender um telefonema no seu celular, quer juntar o útil ao agradável, né, que é o que eu falo com os alunos, de ter alguma conectividade no relógio e ainda assim, né, poder marcar o seu treino,
o Apple Watch vai te atender melhor. Então, meu veredito, o Garmin vai sair ganhando, porque a minha visão é mais essa parte da performance esportiva, então eu escolho o Garmin. Então eu posso até mais para frente, se você deixar no comentário aqui, fazer vídeo detalhando alguns modelos de Garmin, diferença, o que um tem, o que o outro tem, para poder vocês decidirem até qual Garmin escolher. Depois eu posso fazer isso com o Apple Watch também, qual modelo escolher, já que eu quero um Apple Watch ou eu quero um Garmin. Então deixe nos comentários se vocês querem esse tipo de vídeo, eu posso estar trazendo para vocês também. Esse pessoal, muito obrigado por ficar até o final do vídeo, espero que eu tenha esclarecido as dúvidas que você tem em relação aos modelos da Apple Watch e Garmin. Espero que tenha clareado um pouco, né, a sua decisão para poder escolher. Os dois vão te ajudar, mas aí agora você escolher qual que encaixa no perfil. Pessoal, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o seu amigo corredor que não tem um relógio, mas que está pensando em investir. E pessoal, siga a gente nas redes sociais. Na descrição desse vídeo vai estar o nosso link para estar entrando em contato com a assessoria. Então, se você quer um acompanhamento esportivo, se você quer evoluir na sua corrida, quer evoluir na sua bike, converse com a gente tem um plano ideal para você e vai te ajudar nessa nova jornada. Então, pessoal, é isso. Se inscreva no canal, obrigado por ficar até aqui. E aí, escreva nos comentários aqui qual o seu modelo preferido, Apple Watch ou Garmin.